Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtornos do espectro autista. A medicina tradicional chinesa fala já há mais de 5.000 anos que os segundos cérebros são o intestino. O segundo cérebro é o intestino, principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, obviamente, onde são gerados lá muitos dos neurotransmissores importantes. Será que a neurodegeneração também tem a ver com a alimentação, com a nutrição? Esse é o tema do programa Saludes de hoje, que começa agora. Começa aqui mais um programa Saludes, que é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Sky, canal 28, Claro, via Embratel, canal 3 e Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas Saludes ficam disponíveis na íntegra e também compactos com os principais momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldanha, além de agulhas. As chamadas são publicadas no Face, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Nosso programa Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. Como eu disse na abertura do programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição e transtornos neurológicos. Para isso eu tenho o grande prazer de receber a amiga, já que já esteve aqui com a gente algumas vezes, a doutora Denise Carreiro. Ela é formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, em 82. Pós-graduada em nutrição clínica funcional, atende o consultório desde 91, ministra curso para profissionais de saúde, inclusive médicos, autora de 18 livros sobre nutrição clínica e comportamento alimentar. Muito boa noite, doutora Denise. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Saludes, como sempre. Prazer é meu. Sempre é muito bom estar aqui conversando com você. Então é isso, todos os transtornos neurodegenerativos, o déficit de atenção, o próprio autismo tem uma função, tem um início, uma disfunção da microbiota intestinal, doutora Denise? Eu acho que é assim, quando a gente fala, você vê que até quando se fala tanto do autismo como do TDAH, se fala transtorno, né? Transtorno funcional, transtorno que leva a esse neurodesenvolvimento. Então, o nome transtorno já é porque você não tem uma doença, ou seja, não tem um exame bioquímico que identifica, não tem um exame de imagem que identifica. Não funciona, é um transtorno funcional. E o que eu costumo brincar, eu falo que nós somos feitos para funcionar e não para não funcionar, certo? Então, o que é normal? Normal é funcionar. Então, a hora que a gente pensa no organismo, todas as funções físicas, mentais, emocionais, toda a formação de hormônios, enzimas, neurotransmissores, comunicação neuronal, é feita única e exclusivamente por nutrientes. São nutrientes que formam as células, são nutrientes que formam o neurotransmissor, que vão determinar esse processo de comunicação neuronal. E aí isso dá para avaliar os nutrientes, em que nível está o metabolismo, isso é previsto em exames. O que acontece com a avaliação de nutriente é que o organismo sempre briga muito pela homeostase, não é? Então, se você tiver uma deficiência de zinco, que é importante para inúmeras funções vitais, como qualquer mineral ou vitamina, o organismo tira do osso e joga para o sangue. Você vai fazer a avaliação no exame de sangue, não necessariamente ele vai estar baixo, mas não está funcionando. Então, às vezes não é deficiente, mas é insuficiente, né? E o processo, eu acho que é até maior do que esse, porque quando a gente fala que a única coisa que forma o organismo são os nutrientes e os fitoquímicos, da onde isso vem? Né? Como eu brinco, a gente não aprendeu a fazer fotossíntese, né? Para viver de luz. Da onde que vem? Da comida. Qual é a matéria-prima que você está dando para esse organismo? Para determinar todo o processo de formação e função. Essa matéria-prima que você extrai do alimento, eu falo que desde que o ser humano existe, esse alimento dá tudo que a gente precisa. Com a evolução e com a modernização, entraram os aditivos químicos, entraram os ultraprocessados, entraram os agrotóxicos e começou a se diminuir o consumo de comida.
A gente tem dados do IBGE mostrando que o brasileiro consome menos de 1/3 do mínimo preconizado de legume, verdura e fruta para evitar doença crônica. Que o mínimo preconizado seria 400, 500 gramas, o brasileiro, segundo os dados do IBGE e da Vigitel, consome menos de 1/3 do mínimo necessário. Legumes, frutas e verduras e frutas, exatamente. Isso na quantidade diária? Na quantidade diária. O consumo é baixíssimo. Às vezes você vê uma pessoa que você pergunta, você consome fruta? Umas 2, 3 por semana, né? Aquela coisa assim. A gente fala, então, a gente precisa de 5 a 6 por dia. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê que a matéria-prima que executa a função, ela vem a partir desse alimento que a gente come. Por que o Guia Alimentar do Brasil fala? Consuma comida que a natureza deu. É a tal história do desembala menos, descasca mais. Vamos comer comida. E o próprio Guia Alimentar coloca também, evite ao máximo o ultraprocessado. Porque já está comprovado que esses aditivos químicos fazem no organismo. Conservantes, corantes, tudo. Né? Edulcorantes, realçadores de sabor, como glutamato, que é neurotóxico, que altera paladar, né? Altamente utilizado, não é nem obrigado a ter no rótulo, né? Então, com certeza, e aí você tem os corantes, você tem os sulfitos. Então, um aditivo químico, ele tem que ter, um produto ultraprocessado, ele tem que ter aditivos que vão trabalhar pela conservação, inclusive com uma ação antibiótica e antifúngica. Agora, quando você consome isso acaba com a microbiota saudável. Abre buraquinho no intestino. Né? E acredito que a maior parte do pessoal já está familiarizado com isso. Mas a microbiota saudável do intestino, ela determina a integridade da parede intestinal, que vai selecionar o que entra e o que não entra. A microbiota do intestino, ela dá estímulo para formar e maturar mais de 70% das células de defesa. Só que essas células de defesa agem no intestino, no cérebro e no corpo todo. E mais de 90% das informações são do intestino para o cérebro e não do cérebro para o intestino, como se pensava antes. Que aí se falava em segundo cérebro, já está falando até em primeiro cérebro, o intestino. Isso é verdade. Né? Quer dizer, um processo que... Só que a microbiota saudável também produz células que toleram agressores, que controlam a magnitude da resposta contra os agressores, que evitam autoanticorpos, que combatem diretamente fungos, más bactérias e parasita. E a microbiota saudável produz precursores dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. Sim. Só que a microbiota saudável, nós dependemos dela para o sistema imunológico, endócrino e neurológico. Mas ela depende do que a gente come. Qual é a matéria-prima que você está dando para essa microbiota? Estou dando aditivo químico? Estou dando proteínas que o organismo não digere? Você pega uma proteína do leite, uma proteína do glúten modificado, moderno, uma proteína de uma soja que não é modificada, que não é coagulada ou fermentada também, ser humano ou não digere ou tem dificuldade de digerir. E proteína mal digerida é alimento de fungos e más bactérias. Né? Cria o leaky gut, né? Cria o leaky gut. Aí abre buraquinho, eu falo, passo que não deve, não passo que protege, né? E aí é que o organismo começa a ficar inflamado. E aí essa inflamação intestinal e essa inadequação na alimentação é a causa de quantos por cento desses transtornos neurodegenerativos? Eu acho que é assim, quando a gente pensa em todo o processo que envolve a formação do sistema nervoso central, se o pico da formação, o pico do neurodesenvolvimento é do 3º trimestre da gestação até 2 anos de idade, e alguns falam até 3, da criança, também é o pico da formação das bactérias saudáveis nativas. É onde elas vão ser determinadas. Só que esse processo é concomitante e interativo. A microbiota está produzindo substâncias que está determinando a formação do neurônio, das sinapses, da comunicação neuronal, dos neurotransmissores. Então, esse processo é fundamental para que tudo ocorra como deveria. Sistema imunológico, sistema neurológico e, por consequência, aí no meio endócrino. Só que a hora que isso começa a ser alterado, a partir daí, porque nós estamos falando em transtornos que são ligados ao neurodesenvolvimento. Então, esse primeiro momento de formação. Então, você pega uma criança e essa criança a mãe não faz um acompanhamento adequado na gestação, né? Não orientam como deveria, não suplementa como deveria. Essa criança não faz uma amamentação de primeira hora, já está com leite de vaca na maternidade,
né? Que o pessoal chama de fórmula, que continua sendo leite de vaca. Sim. Aí você tem essa criança que começa com consumo, a mãe não é orientada, consome alimentos que passam para a criança e inflamam a criança começa a ter uma otite, uma bronquite, uma esofagite de refluxo, uma alteração intestinal ou de qualidade do sono. O que começa a fazer com essa criança? Antibiótico, corticoide, Label, Losec. Quando ela começa a fazer isso, são medicamentos que acabam com a microbiota saudável. Quando ela está começando a ser formada. Aliás, temos números, antes de começar o programa, estávamos falando de números da década de 70, depois dos anos 90 e até hoje, praticamente nós vivemos hoje uma epidemia. Pandemia, né? Pandemia, né? Porque já foi na epidemia. Quando você fala desses dados, são dados do CDC dos Estados Unidos, que eles falam que na década de 60 você falava em uma criança autista para 10 mil nascidas. Na década de 80, uma criança nascida para 2 mil. Uma criança autista para cada 2 mil nascidos. Hoje, uma criança para cada 50 e poucas crianças, uma criança autista para cada 50 e poucas crianças nascidas, com a previsão de 1 para 4 nascidas em 2030. Mas acabou de ser publicado uma nova epidemiologia agora, de uma criança nascida para cada 37, né? Que estão desenvolvendo. O que mudou em 50, 60 anos? Não foi, né? Um genoma não muda em 50, 60 anos. E mais do que isso, a hora que você pega essas crianças no consultório e você começa, tira os alimentos inflamatórios, vamos fazer comida de verdade, restabelece a digestão e absorção, restabelece a microbiota, elas vão voltando para o processo de funcionalidade. Tá? Então você fala, então tem cura? Não dá para falar tem cura. Mas inúmeras crianças que eu já atendi voltaram para a funcionalidade praticamente dentro de uma normalidade. Pode ter uma característica aqui, uma ali, mas volta, tem funcionalidade total, certo? Outras têm mais dificuldade. Depende de quando isso começou, onde foi feito esse imprint nessa programação genética na barriga da mãe. Tá? Eu confesso, doutora Denise, que eu tenho muita dificuldade. Às vezes as pessoas me perguntam se eu trato no meu consultório, que eu trabalho com medicina chinesa, com física quântica, equipamentos, etc., e biorressonância, no atendimento de crianças autistas. Primeiro que assim, quando chegam no consultório, meu consultório é meio de boneca, né? Tem aquelas coisinhas, tudo bem decoradinho, tudo bonitinho. Eles quase que destroem tudo bem. Mas eu tenho uma resistência em relação aos pais de modificação alimentar. Ele não fica sem o queijinho. Ele não fica sem o pãozinho. Ele não fica sem o leitinho. Pô, não dá, não dá, é zero. Mas ele não fica sem o queijinho. Eu acho que com você a coisa é menos intensa, né? Porque assim, a gente tem a técnica, né? Dentro do processo de como você vai abordar, o que você vai colocar. Eu falo que é o seguinte, todo processo real de mudança, ele acontece a partir do conhecimento. Precisa entender o que está acontecendo. Eu explico todos os detalhes, como é que uma proteína mal digerida vai desencadear uma inflamação, que vai ativar um neurotransmissor excitatório, vai inibir o que faz o equilíbrio. E eu vou explicando tudo isso, como que o alimento interfere. E por que esses alimentos, que são os que mais interferem, são os que também geram vícios. Porque eles têm opioides. Então, o leite tem a caseomorfina, a beta-caseomorfina 7, o glúten tem a gluteomorfina. São sequências desses aminoácidos, né, de 7 aminoácidos, que são equivalentes, são parecidos com os opioides naturais do organismo. Dá barato. Então, a sensação inicial pode ser de prazer, relaxamento, conforto, um pouco daquela calma. Porque aquela criança, por exemplo, que tem TDAH, que consegue se comunicar com você melhor, né, muitas vezes, do que a criança que tem TEA, às vezes eles falam assim pra você, dá uma agonia, sabe? Sim. Tem aquele negócio, dá uma agonia na cabeça, que eles não sabem explicar o que é. É um processo de excitação neuronal e eles não conseguem definir o que é isso. Aí fica irritado, fica mal-humorado, né? E quando come esses alimentos, inicialmente essa sensação é de redução, né? Relaxa. E aí, só que depois você vai fazer quedas, né, de outros neurotransmissores, como qualquer opioide, né? Como qualquer morfina, é chamado morfina-like, né? Então, como qualquer outra droga. E o que a pessoa precisa para se sentir bem? Eu tenho que ir atrás de novo. Então, esses alimentos começam a ser de predileção. E aí você fala, agora nós vamos trocar, mas doutor, é só o que ele come. Isso. Não é? Isso. Por que é só o que ele come? Será que é coincidência? Com tantas possibilidades, com tantos alimentos possíveis?
Tá? É um método de compensação, né? É um método de compensação, mas e aí é que a gente tem que explicar que isto está sendo a causa principal do problema. Porque isso limita comer comida de verdade, isso altera a microbiota intestinal, isso gera processo inflamatório. Então, isso está sendo a causa do problema. Ah, mas a causa não é genética? Não. Nós temos predisposição genética. Ninguém tem obrigação genética, certo? Então, tem o gatilho de disparo, né? Exatamente. Quer dizer, tem uma predisposição genética, o meio veio e fez com que aquele gene se expressasse. Né? E aí o processo vem. Como uma... eu falo como uma neurite. Ou seja, não é a rinite, não é a amidalite, não é a otite, não é a bronquite, é a neurite. O órgão de choque foi o sistema nervoso central. E essa inflamação cerebral, ela modifica a comunicação neuronal. E aí, para cada pessoa, vai se manifestar de uma maneira. Então, alguns vão desenvolver transtornos mais característicos do espectro autista, outros desenvolvem transtornos mais característicos do TDAH, outros desenvolvem TOC ou Tourette, né? Então, assim, dependendo daí da característica da genética da pessoa, é o processo que para aquele organismo vai se desenvolver. Mas como que a criança nasce, até, principalmente no caso de TEA, até 1 ano e pouco, tá tudo bonitinho, comunica, fala, come, tá tudo ok, e de repente reverte tudo? E é de repente mesmo, de um dia pro outro. De um dia pro outro. De paciente chegar para mim e falar assim, doutora, no dia seguinte, eu fui acordar o meu filho e ele não estava mais lá. Ele não olhava mais, não contava, não respondia, não interagia, parou de falar. Aí a gente ia dar comida. Porque a hora que você fala da excitação neuronal que a inflamação causa, essa excitação de célula nervosa pode causar também hipersensibilidade sensorial. Então, a dificuldade de tato, contato, dificuldade de audição, barulho incomoda. Muitas vezes o barulho da mastigação incomoda, porque está super sensível. Olfato, luz, visual, cor. Mudou a cor do alimento, não quero. Cheiro, tá? E não vai. Então, isso é uma hipersensibilidade sensorial. Mas ela normalmente é relacionada com o processo da excitação neuronal, que é relacionado com a inflamação, com a deficiência nutricional, com toxinas do intestino. Então, quando você começa a ir revertendo esse processo, você vai começando melhorando a microbiota, melhorando a digestibilidade, vai começando com alguns nutrientes, a criança vai ficando um pouco melhor, a gente vai começando a trocar o alimento. E aí vai. Porque você fala para um pai, você tem que tirar o leite e o glúten, ele olha para você e fala, é a única coisa que ele come. Eu vou dar o Entendeu? quê? Eu vou dar o quê? Exatamente. Como se só houvessem esses dois tipos de alimento. Mas como se só houvessem esses dois tipos de alimento. E aí que tem que tratar, né? Para poder conseguir comer outra coisa. Eu vou pedir licença para te interromper Por pouco favor. para anunciar. Dá até pena, dá até dó, né? Dói no coração interromper a doutora Denise aqui, que é uma autoridade em nutrição, uma querida amiga aqui da gente. Mas eu quero pedir para o Neto, que está hoje pilotando o nosso Twitter, colocar o curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. O módulo 1 já foi no final do ano passado, no grande congresso internacional sobre Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas. Foi no final de novembro do ano passado. E agora, em maio, os metais tóxicos, efeitos deletérios, terapêutica, detox, depois vem parasitas, patogenia e terapêutica integrada, depois vem anamnese, interpretação de laboratório e ProSync, bioenergética dos alimentos, e aí vai toda a programação até 23 e 24 de novembro de 2024. É um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. Eu peço para os interessados falar com a Gracinha da Laure, 956875835. 956875835, falar com a Gracinha da Laure. E tem também um outro curso, Terapias Regenerativas e Doenças Crônicas. Terapias regenerativas nas doenças crônicas e degenerativas, isso. Alexandre Távola, cientista da computação, Fernanda Bem, farmacêutica, Jairo Oliveira, médico endocrinologista, e Dr. Arturo Obairne. Dia 20 e 21 de maio, presencial. Esse curso vai ser na Rua Orobó, 277, em Pinheiros. E também entrar em contato com a Gracinha da Laura, 956875835.
5835, 956875835. Estamos falando tendo o prazer de receber a doutora Denise Carreiro, nutricionista, que eu reputo aí um dos maiores programas de nutrição, sempre fizemos excelentes programas. Quando a gente começa a fazer a modificação alimentar, a criança hipersensível, por conta de tudo que a senhora acabou de explicar, tem dificuldade de começar a inserir novos alimentos, novos cardápios diferentes? Como é que a senhora orienta no sentido de orientar o pai e permitir que a criança faça essa mudança? Então, é literalmente assim, cada caso é um caso. Porque você pega crianças com transtornos de neurodesenvolvimento que não têm seletividade alimentar, tá? Então, que ela aceita a alimentação, come, tudo bonitinho. E tem outras que têm uma seletividade muito importante, né? Então, são as que a gente vai ter que levar mais tempo para conseguir adequar. Mas, de uma maneira geral, essa orientação alimentar, conforme o que é muito comum você pegar, mas muito comum, transtornos gastroesofágicos e transtornos intestinais. Transtornos intestinais é quase regra, mas os gastroesofágicos é o que piora o processo, porque muitas vezes a causa do intestinal é o gastroesofágico. Tem falta de ácido clorídrico? Na maior parte das vezes. Eu brinco e falo que, embora eu não trabalhe com a dieta do tipo sanguíneo, eu falo que o tipo sanguíneo A em geral é o A de A encrenca, né? Quase toda vez que você pega as crianças com maior transtornos, tá, gastroesofágicos, tipo sanguíneo A é muito comum acontecer, pela dificuldade natural de produzir o ácido clorídrico. Que eu falo que no tempo da vovó não fazia muito diferença, porque o pessoal comia comida, não tomava líquido com refeição, né? Tinha nutriente, não tinha muito remédio que inibia a produção de ácido clorídrico, então isso passava batido. Nos dias de hoje, com erro comportamento alimentar, líquidos com refeição, alimentos com proteínas de dificílima digestão, então esse processo do tipo sanguíneo A, ele se exacerba. Essa dificuldade de produzir ácido clorídrico. Mas eu sou tipo sanguíneo A com característica de A. Por isso que eu falo que, de novo, não tem obrigação genética, é predisposição mesmo, sim, né? Sim. Então, mas é muito comum. E o transtorno gastroesofágico, ele é o maior impeditivo para essa aceitação. Então, como que você vai conseguir, em cada caso, identificar os principais pontos e começar corrigindo? Então, vamos corrigir a produção desse suco digestivo, vamos trabalhar com alecrim, vamos trabalhar com guaçatonga, vamos estar trabalhando, às vezes, com dente de leão, dependendo da criança, porque eu preciso estimular a produção e proteger essa mucosa, tá? Quando o processo é intestinal muito severo, muitas vezes nem o probiótico a criança aceita. Se dá probiótico, ela pode surtar. Por quê? Por excitação? Porque esse organismo está tão desequilibrado que eu acredito que essa microbiota ela já deve entender que ela tem que combater boas bactérias e não combater fungos e más bactérias. E nesses casos a gente vai entrar com o paraprobiótico, ou os biomamps, que é as bactérias inativadas. Aí elas vão ter uma ação anti-inflamatória, antimicrobiana, melhora a integridade do intestino e prepara esse organismo para começar a aceitar o probiótico, aceitar alimento. Então, a gente consegue os resultados muito bons com isso. Então, você fala, como é que eu vou mudar essa alimentação da criança? Identificando as causas. Eu preciso identificar as causas que estão interferindo nesse processo. Quando eu vou começando a mudar essas causas, eu vou começando a ter o retorno da criança. Eu tenho criança que em pouco tempo tá lá comendo de tudo. E alguns casos, Baldo, vou colocar um aqui só rapidinho, porque eu sei que o tempo aqui é curto, só para você ver o que faz essa diferença. Peguei uma criança com 10 anos, dentro do processo do espectro autista, mais leve, né, mais o Asperger, mas com muitas características. Comecei a fazer o tratamento, que já vinha de várias terapias. Começamos a tirar os alimentos inflamatórios, entrar com nutriente, entrar com suplementação. Em 1 ano e pouco, essa criança não é de São Paulo, então eu atendia pelo online, né? Eu abri a tela, tava ele na tela, não a mãe. Aí ele virou pra mim e fez, tô comendo isso, tô comendo isso, tô comendo isso, tô comendo isso, tô comendo isso. Falei, ai, que lindo! Então tenho certeza que você melhorou. Ele fez, os meus amigos falaram que eu não sou mais autista. Aí a mãe dele virou pra mim e fez, e aí os amigos aqui do prédio também, inclusive falaram pras mães que não querem mais comer glúten e leite. Aí ele começou a contar de umas brincadeiras que ele fazia na escola, a mãe fez, mas não é hora de você contar de brincadeira, por que você tá falando isso? Eu falei assim pra mãe, porque agora ele brinca. Aí ele virou pra mãe e fez assim, mãe, porque agora eu brinco.
né? E agora eu quero falar. Entendeu? E eu quero conversar. E todas as outras consultas que eu já tive com ele na tela conversando comigo. Quanto tempo? Né? Bonitinho. Eu comecei ele com 10 anos, agora ele está com 12,5, mais ou menos. Sim, assim, mas esse salto de melhora... Foi no espaço de 1 ano e pouco. Você vai recuperando, né? Vai recuperando. Então a gente vê que você fala assim, quer dizer que não vai ter uma característica ou outra, que não pode ter algum... Até pode, mas qual é o grau hoje de funcionalidade dessa criança? Eu conheço médicos aqui que têm filhos autistas que estão na faculdade, fazendo pós-graduação, etc. Não é? E muito a gente pode melhorar das características que para eles é um sofrimento. E não tem alternativa, né, doutora Denise? O tratamento é basicamente nutricional, não tem outra coisa. Eu acho que assim, existe a terapia comportamental, existe a TO, existe o fonoaudiólogo, existe o psicólogo. Mas é a terapia de apoio. Existe o músico, então, mas o processo nutricional, ele vai fazer com que cada uma delas dê o melhor resultado. Sim. Porque eu falo, não adianta você levar uma criança para um psicoterapeuta e ela não ter nutriente para formar o neurotransmissor, para ouvir o que o terapeuta está falando. Construir telhado sem casa. Exatamente. Agora, é tudo um processo, sabe a história? Integrado. Tem que ser integrado. Qual é a última coisa que de verdade interfere para a recuperação dessa criança? O remédio. Na maior parte das vezes. E o que mais se usa, né? E aí você fala assim, mas quer dizer que não precisa do remédio? Pelo amor de Deus, nunca fui contra o remédio. Tem hora que o remédio é extremamente necessário. Agora, ele não trata, não recupera, ele vai controlar sintoma. Tá com sintoma muito complicado, tá com muita agressividade, ou tá com isso, até para criança faz mal. Então, muitas vezes, o medicamento em determinadas situações é importante. Agora, ele não está modificando, ele não está recuperando função. Quem vai fazer isso é a alimentação, são as terapias. É todo um processo que vai recuperando função, né? É aí que a gente... Você falou do Dr. Arturo, meu Deus, né? É fantástico, né? O trabalho e todo esse processo que envolve também uma homotoxicologia, enfim, sempre voltado para o processo de recuperação de função. Inclusive integrado com a clínica. Muitos médicos que já trabalham com essa visão desse processo de recuperar o organismo e não de controlar o sintoma, né? Como você falou, acupuntura, quantas coisas que a gente tem hoje que você pode utilizar, REAC, né? E outras, não é? Dá para fazer estímulos na área intestinal com ZAP, com RPD, com várias coisas. Não é? Mas tem que ter, como eu disse, né, a base. E a base é a nutrição. Só que é o mais difícil de mudar. O pessoal aceita fazer 30 terapias. Mas mudar uma alimentação Por isso é que você deve ter muito mais paciência do que eu, porque aguentar os pais, o meu filho não fica sem o pãozinho e sem o queijinho. Eu falei, bom, então eu não posso te ajudar. E quando a mãe e o pai faz e a criança faz, a avó fala, tadinho. Precisa. E aí eu abro mão. Eu quero agradecer. Doutora Denise, acabou nosso programa. A gente começa a esquentar, acaba o programa, mas na próxima semana teremos mais uma entrevista com a doutora Denise Carreiro. Eu sugiro que você acompanhe, sempre às sextas-feiras, às 18 horas. Nós falamos aqui, como eu disse, com o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da ECA Construtora, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. São os nossos patrocinadores, por isso que o programa aqui existe. Então, eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima sexta. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Até mesmo.